onde vai o lixo que você coloca para fora de casa? O Veracidade de hoje vai acompanhar o caminho dos resíduos sólidos no Distrito Federal e também falar sobre os desafios para ampliar o índice de reciclagem no DF, que hoje é de apenas 5%. E vamos conhecer a realidade do aterro sanitário de Samambaia, que teve a vida útil reduzida em 3 anos por causa da falta de separação dos resíduos recicláveis por parte da população. No complexo de reciclagem da Estrutural, a realidade de quem precisa dos materiais recicláveis como fonte de renda. Os problemas do descarte irregular, que causam prejuízos ambientais e à saúde pública. Como a Câmara Legislativa vem atuando para fortalecer as cooperativas de recicláveis e investir nos equipamentos públicos adequados para o descarte correto. Dicas de como acertar na coleta seletiva em casa. Agora, no Veracidade. Colocar o lixo para fora de casa. Todos os dias, essa rotina se repete para milhões de brasileiros. Você sabe para onde vai o seu lixo depois que você o coloca na rua? O lixo, ele vai reciclável, não? Eu acho que deve para os aterros sanitários, né? Acho que deve para lá. Para aterro sanitário? Sei. Até onde eu sei, vai para o lixão da Estrutural, né? Eu sei que eles vão para algumas centrais de reciclagem, quando a gente faz a separação correta, né? Mas o resto, assim, sem ser esse que a gente separa para reciclagem, eu não faço a mínima ideia. Vai para os lixões, né? Não. Para lixões? Para falar um pouco sobre como funciona essa operação de limpeza, nós estamos aqui no plano piloto com o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana, Silvio Vieira. Obrigada por nos receber, presidente. É correto dizer que existe mais de um caminho para o lixo? Então, Mariama, quando a gente fala em lixo, na verdade essa palavra nem deveria existir, porque todo o lixo que alguns dizem que é lixo deveria ser reaproveitado. Então a gente chama de resíduo. E os resíduos, sim, tem vários caminhos. A maior parte do que é descartado por moradores vai para a coleta convencional, ou seja, aquilo que não é reciclável. Nossa equipe vai acompanhar de perto o percurso de um caminhão de coleta para saber o que acontece com esse resíduo depois que você o coloca para fora de casa. A coleta convencional ocorre em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Só em 2022 foram quase 700 mil toneladas de resíduos recolhidos nessa operação, a um custo de pelo menos 114 milhões de reais, segundo o SLU. E, presidente, como é que seria então o caminho hoje dessa coleta convencional, ou seja, desses resíduos que não são recicláveis? Como é que funciona essa operação? O nosso resíduo úmido, ele tem 2 caminhos. Ou ele é encaminhado para a nossa usina do PSU, que é transformado em composto orgânico, e esse composto orgânico ele é muito utilizado pelos nossos chacareiros ao redor de Brasília. O outro resíduo que não vai para a usina, o outro resíduo úmido, ele vai, infelizmente, para o aterro sanitário. A usina do PSU recebe os resíduos da coleta convencional de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Porto Sol e Sol Nascente. Aqui eles passam por um processo de seleção manual dos materiais recicláveis feita por catadores de cooperativas. O que sobra é triado de forma mecânica. Materiais orgânicos vão para o pátio de compostagem e ficam lá por aproximadamente 100 dias. Parte da produção desse composto é doada para a agricultura familiar. O que não é triado para reciclagem ou compostagem é levado para o aterro sanitário.
Já a coleta convencional das outras 31 regiões administrativas do DF vai direto para o aterro. Eu estou aqui no aterro sanitário de Samambaia, que foi construído em 2017. Essa área tem cerca de 76 hectares, com uma capacidade de receber mais de 2.000 toneladas de resíduos por dia. A vida útil desse espaço deveria ser até 2030, mas foi reduzido para 2027. Estou aqui ao lado da Andréia, que é gerente de unidades do SLU. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia. Andréia, por que houve essa redução da vida útil desse espaço de 2030 para 2027? O aterro sanitário, ele é planejado para receber rejeito. E o que chega no aterro sanitário atualmente é um grande quantitativo de matéria orgânica e também material seletivo. Dessas mais de 2.000 toneladas que a gente recebe por dia, a gente chegou a uma conta aí, por meio da gravimetria, que mais de 500 toneladas é de material seletivo. Ou seja, este material não era para chegar no aterro sanitário e isso fez diminuir e muito a capacidade de aterramento. Então, ao invés de 2030, a gente só vai chegar até 2027. Existe a possibilidade da gente conseguir reverter a situação ou já está datado para 2027? Sim, a gente consegue fazer um pouco mais a ampliação desse tempo de vida útil. Como fazer esse processo? Seria segregar os materiais seletivos. Se nós conseguirmos reverter esse quantitativo que chega aqui, lógico que a gente não consegue chegar até 2030, mas ampliar um pouco mais, até maio de 2027, a gente conseguiria. Isso depende muito do papel da população. Um aterro sanitário é bem diferente de um lixão. Brasília já abrigou o maior lixão a céu aberto da América Latina, que ficava na Estrutural. Ali, caminhões de lixo e catadores dividiam o mesmo espaço, sem nenhum tipo de controle e cuidado sanitário. Explica pra gente, André, por favor, qual que é a diferença entre lixão e aterro sanitário? Olha, quando a gente fala de lixão, a gente está falando de uma coisa sem planejamento. Simplesmente ele foi surgindo e sendo colocado à disposição incorreta de resíduo. Quando a gente fala de aterro sanitário, a gente está falando de uma obra de engenharia, que tem projetos, tem toda uma questão de normas envolvidas, legislação ambiental, NBR. Então, no aterro sanitário, a gente tem a captação desse chorume, tem a captação do gás, nós também temos uma série de monitoramento geotécnico e ambiental. Enquanto o aterro sanitário chega ao seu limite, bem antes do previsto, do outro lado da capital, os catadores de materiais recicláveis trabalham para retirar o sustento do pouco que é separado na coleta seletiva. Uma das pessoas que fazem esse trabalho de separação dos resíduos é a dona Raimunda, de 67 anos. A senhora trabalha aqui há quanto tempo? Aqui na cooperativa faz uns 7 anos por aí, aqui no galpão. Antes a senhora chegou a trabalhar no lixão, né? Foi. Como é que era o trabalho lá? Lá a gente trabalhava no sol, tinha só as barraquinhas que a gente ficava no horário de almoço. Em média de renda, quanto que a senhora consegue por mês? Antigamente a gente tirava até mais ou menos, mas agora não, porque o material baixou muito. Aí a gente tira assim na faixa de uns 500, por aí. Apesar de gerar emprego e renda para tantas famílias, atualmente no DF, apenas 5% do total de resíduos recolhidos são destinados para coleta seletiva. A média nacional é de 4%, bem menor do que o índice registrado em países com desenvolvimento econômico parecido, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que reciclam cerca de 16%, segundo dados da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. A reciclagem na Alemanha, por exemplo, é de aproximadamente 67%. Eu estou aqui no Complexo Integrado de Reciclagem da Centicop. É uma central que reúne 11 cooperativas e fica aqui na cidade do automóvel, na Estrutural. O espaço tem de tudo, recebe cerca de 53 toneladas de resíduos por dia. Tem roupas, brinquedos e até animais mortos. Quem é presidente da Centicop é a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bom. Explica pra gente, Aline, o que chega aqui por dia, qual é essa fase, o que tem aqui? Quando o caminhão chega, que tipo de trabalho vocês fazem inicialmente?
Aqui é a recepção, onde é a recepção de resíduos, onde é a docas, onde chegam os resíduos pós a população descartar na coleta seletiva, né? Embora seja a coleta seletiva, mas aqui a gente recebe um resíduo ainda com muito contaminado, com resíduos que não deveriam estar na coleta seletiva. A gente recebe em torno de 1.400 toneladas de resíduo por mês nessa unidade, para abastecer aqui 11 cooperativas, em torno de 360 catadores. E não é o suficiente, porque de 1.400 a gente só consegue reciclar 400 toneladas. É o equivalente a 40% e 60% vai para o aterro sanitário, né? Então, aqui chega o resíduo, como você está vendo, está bem contaminado. A gente precisa avançar na educação ambiental, a gente precisa informar a população sobre esse resultado aqui, desse comportamento inadequado, e que isso aqui vai impactar não só aqui nas cooperativas, os catadores, na renda, no trabalho, mas também as nossas futuras gerações, o nosso meio ambiente. Porque isso aqui vai para o aterro sanitário de Samambaia, que ao invés de ganhar vida útil, ele perde vida útil por conta desse comportamento da destinação inadequada. A coleta seletiva é realizada hoje no DF em 32 regiões administrativas. Em 17 RAs, a coleta é feita apenas por cooperativas. São 22 contratadas pelo SLU. Em outras 9 regiões, ela é realizada por uma das 3 empresas em operação no DF. E nas demais, o trabalho é feito tanto por empresas quanto por cooperativa de catadores. Esse resíduo que está atrás de mim, a Aline comentava que é um resíduo coletado pela cooperativa, que é diferente e tem uma qualidade superior em relação ao resíduo coletado pelas empresas. Esse material aqui especificamente veio do Parkway do aeroporto. Aline, explica pra gente qual é a forma, qual que é o método que vocês fazem essa reciclagem para que a qualidade desse material seja superior em relação às empresas. Eu acredito que seja a forma como a cooperativa, os equipamentos que ela utiliza para fazer essa prestação de serviço. Nosso caminhão é o caminhão gaiola, ele é bom para manter essa qualidade do resíduo após destinação do morador, porque ele não compacta o resíduo. Então, se alguém separou e outra pessoa não separou, e aquele resíduo foi coletado pelos nossos catadores, eles não têm prejuízo de perca de contaminação. Então, por isso que a gente já tem um índice de eficiência maior que as empresas por conta desse transporte que é diferenciado. Mas também por conta da educação ambiental. Nós temos catadores que são específicos para fazer educação ambiental. Então, a mobilização porta a porta, onde ele bate na porta, ele conversa, orienta, ele entrega um imã de geladeira que tem o dia da coleta, ele fala dos resíduos que são recicláveis, dos que não são. Então, ele consegue criar um vínculo ali com aquele morador, aquela moradora, e as pessoas começam a querer separar porque vai estar destinando para um catador, para uma catadora. E um dos parlamentares que tem atuado junto às cooperativas de reciclagem aqui no DF é o deputado distrital João Cardoso. Deputado, qual a importância de se investir nas cooperativas quando o assunto é reciclagem? Olha, nós temos aqui em Brasília várias cooperativas que estão trabalhando com a reciclagem. Eu já estive em praticamente todas elas aqui no Distrito Federal. E o que acontece? Essas pessoas, antigamente, elas faziam essa reciclagem de uma forma bem precária. E eles começaram a se organizar. As pessoas hoje têm salário e estão cada vez mais se desenvolvendo. Muitas dessas cooperativas, além de ter o próprio galpão, têm os próprios caminhões. A gente ainda percebe que muitas cooperativas alegam que não contratam mais pessoas, não ampliam sua atuação, porque falta resíduo ainda, né, reciclável, chegar até eles. Esse ainda é um desafio? É um desafio porque é muito pouca gente hoje no Distrito Federal, a população, que tem essa consciência de fazer a separação. Como é que o senhor, como parlamentar, vê a possibilidade de atuação, tanto aqui do Parlamento, da Câmara como um todo também, para melhorar essa situação das cooperativas? Como acontece em vários países já desenvolvidos, onde a reciclagem, como se diz, né, é um dinheiro que se joga fora, mas com a reciclagem, esse dinheiro volta para essas pessoas, para essas famílias também. Nós temos visto que em muitos países existem propagandas, existe divulgação. Então, uma das solicitações que a gente tem feito aqui na Câmara Legislativa é fazer a divulgação através da publicidade, como também temos solicitado ao SLU, juntamente com o governo do Distrito Federal, que faça mais divulgação de como reciclar e incentive, porque isso aí todos nós ganhamos, o meio ambiente ganha, as famílias ganham e, claro, a população também. No próximo bloco, vamos conhecer todo o processo de reciclagem dentro de uma cooperativa, saber dicas para acertar na separação dos resíduos em casa e conhecer o trabalho da Câmara Legislativa para combater o descarte irregular no Distrito Federal. Nós voltamos já.
O resíduo chegando aqui do caminhão, ele vai para esse prédio aqui, para essa estrutura, né? O que é essa estrutura? Ali para dentro é o centro de tratamento de resíduos. Então ali você vai ver 2 linhas que trabalham simultâneas, com cada uma linha uma cooperativa, e elas recebem esse resíduo dessa qualidade e cada catador tem um poste de trabalho, uma posição na esteira separadora, que ele vai tirar cada tipo de material. Vamos lá então conhecer esse espaço, essa estrutura, como é que funciona? Todo aquele volume de resíduos que a gente viu do lado de fora passa aqui por essa esteira separadora. Cerca de 40 funcionários trabalham só nessa linha. Como é que eles trabalham, Aline? Em torno de 40 catadores trabalham nessa linha e aqui o resíduo ele sobe pela alimentadora, cai na separadora e cada catadora faz a separação por tipo. Então cada uma delas tem um tipo de material que tem que pegar e jogar lá embaixo, que cai nos bags. E aí já tem catadores lá para pegar esses bags e levar para a prensagem. Depois da prensagem, levar para a venda conjunta, que é no centro de comercialização. E finalmente a gente está na etapa final do complexo integrado de reciclagem, que é esse galpão de 3.000 metros. Aline, explica pra gente então como é que é feita essa comercialização, quais são os produtos, quem compra, quem são os clientes? Aqui é o centro de comercialização da Centicop, é onde as cooperativas destinam seus materiais, alguns em bags, outros em fardos, e uma parte desses materiais vem para cá. Aqui não comportaria o volume do total recuperado pelas cooperativas. Então uma parte vem para cá, a gente prensa esse material que estão solto e o que estão prensado a gente junta e manda para outros estados. A gente comercializa com indústria, 30% do nosso volume vai para a indústria nos estados e 70% fica aqui no Distrito Federal para captar o reciclável. Um fardo desse aqui, vocês conseguem vender por quanto? Quantos quilos tem aqui? Esse material ele não tem um valor tão agregado nesse formato. Assim, nesse fardo aqui, que deve ter mais ou menos aqui uns 500 quilos, 400 a 500 quilos, a gente vai comercializar eles aí a uns R$2. Com a gente, ele beneficiado, lavado, moído e extrusado, gerado grão, a gente pode ganhar aí o dobro até o triplo do preço nesse material. Qual que é o resíduo mais valioso para vocês? O resíduo que tem maior valor agregado para as cooperativas, com volume, né, seria a latinha, né, o alumínio, só que não chega esse volume todo nas cooperativas. Porque geralmente as pessoas ali guardam para vender, os catadores autônomos coletam também, tem muitos coletores que também pegam. E aí a gente fica com os plásticos, porque a garrafa PET, por exemplo, ela tem um valor agregado muito bom, porque ela é 100% reciclável, assim, também como a latinha. E é o nosso carro-chefe hoje dos plásticos. Mas tirando esse volume, a gente tem o papel. Hoje o que concentra de maior volume nas cooperativas são os papéis, só que não tem valor agregado. E muita gente não faz a separação do resíduo em casa porque acha que é muito complicado, que precisa ter várias lixeiras, uma de cada cor. Mas, na verdade, a separação do resíduo é uma questão de hábito e pode ser até um pouco mais simples do que parece. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre isso é a educadora ambiental Luana Sena. É difícil fazer a separação do resíduo em casa? A separação é simples, requer uma mudança de hábitos. A gente precisa se acostumar a não misturar os resíduos, o que é reciclável do que é compostável, orgânico e os resíduos especiais. Precisa de uma lixeira de cada cor para cada tipo de resíduo em casa? Não, em casa eu tenho 2 lixeiras, uma para os resíduos recicláveis e uma para os não recicláveis. Basta 2 lixeiras. Você pode mostrar um pouquinho na prática como é isso? Claro. Se a pessoa tiver em casa 2 lixeiras, ela consegue fazer essa separação? Exatamente. Na lixeira de reciclável, sempre colocar as embalagens limpas e secas, né? Então, passa uma aguinha na hora que estiver lavando ali, arrumando a cozinha, lavando as verduras para não gastar água em excesso. É importante lavar, né? Que a embalagem esteja limpa e seca, para que a água da embalagem também não prejudique os papéis e papelões que estiverem descartados. E aqui, no caso, seriam os resíduos orgânicos, é isso? Ou seja, aquilo que não é seco? Exatamente. Plásticos, papéis, metais e vidros são hoje considerados recicláveis aqui no DF. E o que é rejeito, que não tem mais jeito, ou o que é orgânico, a gente coloca no não reciclável. Mas aqui no rejeito, fraldas,
Lixo de banheiro. Lixo de banheiro, embalagens muito engorduradas ou aquelas bandejas de isopor sujas de sangue. Enfim, esses tipos de materiais que são os resíduos que a gente entende que não tem mais jeito mesmo. Então, vai para o aterro sanitário. O SLU orienta que os moradores deem preferência para os sacos verdes ou azuis para os resíduos secos da coleta seletiva e sacos cinzas ou pretos para os resíduos da coleta convencional. Isso facilita a identificação do material. Luana explica que ainda é possível fazer um terceiro tipo de separação, que são os resíduos orgânicos para a compostagem. A separação é ideal em 3 partes, considerando os recicláveis, os rejeitos, só o lixo de banheiro e o que não tem mais jeito mesmo, e os orgânicos, que incluem cascas, restos de comida, cascas de frutas, verduras, legumes, que viram adubo, viram composto que pode ser introduzido nos jardins, né? Então retorna para o ciclo. Quem não sabe fazer a compostagem, como é que ela pode proceder? Olha, a gente tem hoje aqui em Brasília diversas empresas que fazem a coleta em casa. Então você pode contratar um serviço de compostagem que vai deixar um baldinho na sua casa e recolher ali com uma semana de periodicidade ou de acordo com a sua demanda e vai dar o tratamento adequado para esse tipo de orgânico. E ainda existem aqueles resíduos que não devem ir para nenhuma dessas lixeiras. São chamados resíduos especiais. A lista inclui resíduos de saúde, como seringas e embalagens de medicamento, agrotóxicos, incluindo suas embalagens, aparelhos eletrônicos, como celulares e eletrodomésticos, lâmpadas, pilhas e baterias, óleo de cozinha e os pneus. Caso descartados incorretamente, esses resíduos podem ir parar no aterro sanitário e causar sérios danos ambientais e à saúde da população. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos especiais é o próprio gerador. É a chamada logística reversa. Para saber onde descartar esse tipo de material, basta acessar o site da Secretaria de Meio Ambiente do DF. Lá você encontra mapeamento dos pontos de entrega voluntária da logística reversa em todo o Distrito Federal. Presidente, então por que algumas pessoas ainda insistem em dizer que não adianta fazer a separação, que o caminhão do SLU passa e pega tudo e mistura? Então, na verdade, é que a população está separando, está colocando o resíduo no dia errado. Porque se ela coloca no dia do seco só o material seco e no dia do úmido só o material úmido, esse material vai ser destinado corretamente. Então é isso que precisa, é a população entender que existe um aplicativo no SLU, SLU Coleta DF. E esse aplicativo ele é de graça, ele pode ser baixado no seu celular para você saber exatamente a hora e o tipo de resíduo que você deve separar e deve colocar na rua. O aplicativo chama-se SLU Coleta DF. Lá, qualquer pessoa pode ter acesso aos horários das coletas seletiva e convencional, tirar dúvidas e acessar outros canais de atendimento. Na consulta sobre os dias e horários das coletas, basta colocar endereço ou CEP que as informações aparecem. Quando a gente fala sobre lixo, necessariamente a gente fala sobre a responsabilidade do Estado, mas a gente tem que falar também sobre a nossa responsabilidade, cidadão comum, da sociedade civil. Eu estou aqui em um dos 2 Papentulho de São Sebastião. Estou ao lado do deputado Rogério Morro da Cruz, que é representante de São Sebastião e também tem um trabalho importante em relação ao lixo, em relação à conscientização do lixo na nossa cidade. Tudo bem, deputado? Tudo bem, obrigado pela presença da TV Câmara aqui em São Sebastião. Quero pedir a todos os moradores de São Sebastião que possa também ajudar o SLU, que possa ajudar a cidade, manter uma cidade limpa. O senhor comentava agora há pouco também que o senhor está dedicando parte da emenda parlamentar para o SLU. Né? Quanto seria esse volume, qual o objetivo e seria para investir em que tipo de serviço? Olha, a ideia nossa é que o SLU possa comprar mais 25 papa lixo para colocar em todos os bairros de São Sebastião e também comprar containers para poder colocar no centro da cidade, nesses bairros onde está o acúmulo muito grande de lixo. A gente está aqui em frente então ao Papentulho, mas apesar disso a gente vê que ao redor tem muito entulho, muito lixo. Ou seja, a gente observa que parte da população não faz o descarte adequado.
Por que isso? Ao que o senhor atribui esse descarte inadequado e quais seriam as consequências desse tipo de ato? Olha, primeiramente, colocar lixo em local ambiental está cometendo um crime. Aqui vocês podem ver do outro lado, ao lado do Papa Lixo, infelizmente, estão fazendo descarte onde não é autorizado. Já pedi também o SLU para poder fazer campanha educativa, né? O Estado está fazendo sua parte. E você, morador, está fazendo o quê para manter uma cidade limpa? O seu Jesus é um exemplo de quem está cumprindo o seu papel. Ele está fazendo uma obra em casa a poucos quilômetros do Papa Entulho e todo o material não utilizável ele traz para cá. Não é a primeira vez que eu trago, já sempre eu estou trazendo, né? Descarte de obra a gente tem que ser bem localizado aqui pra gente aqui, entendeu? Que é melhor que ficar jogando na rua aí. Vem, por exemplo, assim, a chuva. A chuva vai pegar esse entulho e vai jogar o quê? Vai jogar na rua, a rua vai para o rio, vai para os córregos, depois vai para o rio. Aí a natureza, você sabe, a natureza depois vai cobrar. Deputado, explica pra gente, por favor, a gente vê que tem algumas divisões aqui, recicláveis, reusos, podas, volumosos, o que significa? Então a população, o cidadão que chegou aqui quer fazer um descarte, como é que ele sabe em qual compartimento o lixo dele vai? Olha, aqui nós já temos um funcionário que está tirando todas essas dúvidas. Às vezes você fez uma poda aí no seu quintal, você tem um sofá velho, você tem um fogão, uma geladeira velha e aqui recebe uma porta velha, aqui é recebido todo esse material. A multa para quem descarta de forma irregular resíduos de construção civil pode chegar a quase R$270 mil. Para fazer o descarte adequado, o Serviço de Limpeza Urbana dispõe de diversos equipamentos chamados Pontos de Entrega Voluntária, os PEVs. São 23 papentulhos, como o de São Sebastião, que recebem gratuitamente até 1 metro cúbico de resíduos da construção civil, além de podas, resíduos volumosos, material reciclável e óleo de cozinha usado. Existem ainda 436 papalixos, que são containers semi-enterrados com capacidade de armazenar os resíduos da coleta convencional de forma adequada, sem exposição dos resíduos a céu aberto. E o Distrito Federal dispõe também de 241 recicláveis, os containers azuis que recebem materiais secos que vão para as cooperativas. A localização desses pontos está disponível no site do SLU. Por que é importante as pessoas se conscientizarem sobre isso, Luana? Olha, é muito importante, Mariama, porque o resíduo, ele pode ser reciclado. A gente tem aqui 50% em média do resíduo orgânico, do resíduo sólido domiciliar e aproximadamente 30% a 40% do resíduo reciclável. Então, praticamente 90% do nosso resíduo pode ser reciclado, pode deixar de ir para o aterro sanitário, que tem uma vida útil curta, além de poupar matéria-prima, energia, poupa o aterro sanitário e gera emprego e renda para os catadores. Então quer dizer que se a pessoa fizer essa separação, só 10% do resíduo que ela produz é o que realmente não tem nenhuma finalidade, que é o que vai para o aterro, é isso? Exatamente, esse é o ideal. O aterro sanitário de Brasília é finito, né? E é muito importante ter a consciência da população em saber que o ideal seria que não fosse encaminhado nada para o aterro sanitário. Então a gente precisa muito da população, não existe maneira da gente fazer a reciclagem sem a ajuda da população. É muito importante a consciência, tanto a questão ambiental, né, quanto a questão do resíduo reciclável, que é tão importante para os nossos catadores que vivem e dependem disso na sua sobrevivência.